Graça e paz, povo santo, uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar os nossos devocionais de Natal. Só lembrando que hoje é o nosso último vídeo, né? Hoje dia 25 de dezembro, hoje é o grande dia do Advento, né? Ainda que não é esta data no calendário judaico, bíblico, nós sabemos disso, mas considerando a importância dessa festa e todas as verdades que nós já aprendemos aqui, desde o nosso primeiro vídeo até o vídeo de hoje, são aí 25 reflexões durante esse mês e para a glória de Deus o Senhor nos ajudou e nós estamos aqui então para concluir essas reflexões, essas meditações sobre o verdadeiro sentido do Natal. Como você está? Como você passou com a sua família? Para mim o meu Natal foi muito maravilhoso, né? Além de estar com Jesus, na presença do Senhor Jesus, adorá-lo, meditar sobre as verdades do reino de Deus. Passei com a minha família também aqui na nossa casa, tivemos um momento de comunhão, de adoração. Eu também quero agradecer a minha esposa, né? A irmã Gliciane, que ela está me auxiliando, viu, irmãos? Ela fica aqui por trás das câmeras do celular, da câmera do celular, para poder me auxiliar nessa gravação, nessas gravações, todas as devocionais ela esteve me auxiliando. Quero agradecer a minha esposa, que é a minha companheira inseparável, né? Incansável, orando comigo e intercedendo, me apoiando nesse trabalho, nesse ministério da palavra, realmente como uma auxiliadora, como ensina as Santas Escrituras. Agradeço também ao meu filho Jonathan, o primogênito também, que tem me auxiliado também aqui nas gravações, e você que tem compartilhado o nosso vídeo, que tem se inscrevido no nosso canal, que tem recebido todo o conteúdo para a glória do Deus Todo-Poderoso, tá certo? Então que você possa compartilhar esse vídeo. Outros vídeos virão com outros conteúdos também, bíblico, pregações, reflexões, tudo isso para a glória de Deus, para trazer fé, edificação para o teu coração e nós alcançarmos o maior número de pessoas possível através desse meio, né, desse veículo rápido de comunicação, né? Pessoas que talvez eu nunca chegaria pessoalmente, mas a minha palavra, o vídeo que estou gravando, pode chegar até essas pessoas, essa pregação, essas reflexões, esses conteúdos pode chegar e gerar fé salvífica no coração dessas pessoas. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos nos seus grupos e que você possa então, nesses 25 vídeos que nós gravamos, você possa ter recebido toda a verdade de Deus sobre o verdadeiro sentido do Natal. E hoje nós vamos concluir aqui as nossas devocionais, para a glória de Deus, sobre esse tema, a graça, a nota dominante do Natal. Vamos falar um pouco da graça, né? Da graça irresistível, né? Desse grande ato de Deus em favor dos homens, em favor dos seus eleitos. Graça essa que nós não merecemos, de fato, nós não merecemos, porque somos pecadores, somos tão falhos. E hoje eu estava até conversando com a minha esposa, o que Jesus fez por nós na cruz foi um ato muito tremendo, sublime. Na verdade, não só na cruz, mas todo o seu nascimento, a sua vida, sua morte, a sua ressurreição. Nós estávamos condenados ao inferno e o Senhor Jesus então veio, né, se entregou por nós, levou sobre si os nossos pecados, para abrir os nossos olhos, para nos reconciliar com o Pai e nos livrar da condenação eterna. Isso são verdades sublimes, meus irmãos. Então não tem como a gente fugir desse chamado de Deus, não tem como não amar o Senhor, não tem como se submeter em obediência a esse Deus tão glorioso, tão majestoso, e a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Então nós queremos então encerrar trazendo essa reflexão de hoje, graça à nota dominante do Natal, no Evangelho de João 6,51, quando diz Jesus, uma das declarações, das 7 declarações de Jesus registradas no Evangelho de João, está aqui uma quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está se referindo à sua própria morte, ao seu próprio sacrifício, o único sacrifício, né? Quando ele cumpre todos os rituais, todos os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, sempre havia uma repetição, todos os dias, todos os momentos. Os israelitas deveriam trazer seus sacrifícios
para a expiação dos seus pecados. Porém, o sacrifício de Cristo foi único e completo na história, né? Porque Ele mesmo, pessoalmente, como homem, se entregou. Ele foi o sacrifício perfeito naquela cruz do Calvário, levando sobre si as maldições de muitos, levando sobre si os nossos pecados. Então, e ele diz então que essa sua morte seria alimento, seria vida para muitos, e de fato é. Quando o ser humano compreende essa verdade e ele se submete ao senhorio de Cristo como único Salvador, meus irmãos, não há alegria maior, não há presente maior neste Natal, nesse momento em que Cristo Jesus está nos trazendo a vida eterna, nos trazendo a salvação eterna. Portanto, não temos a história tradicional do Natal sobre o nascimento de Jesus no Evangelho de João. Você se lembra como ele começa? O Evangelho de João ele não traz uma narrativa sobre o nascimento de Cristo como os outros evangelhos sinóticos apresentam, que é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, mas ele apresenta o verbo, o Logos, né? Ele diz o Logos, o verbo, ele fala no Evangelho, ele começa o seu Evangelho dizendo, no princípio era o verbo. Um paralelo com a mesma expressão que há lá no Gênesis, né? No princípio Deus, e aqui João começa no princípio o verbo, trazendo a ideia de que Jesus é Deus e sempre existiu antes de todas as coisas. Portanto, Jesus, o verbo, o Logos, não era um Deus, mas ele era Deus e para sempre será Deus. Então ele existia antes de todas as coisas. Então ele começa dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e esse mesmo verbo se fez carne e habitou entre nós, revelando então a glória do Pai, revelando então a imagem de um Deus invisível na pessoa dele mesmo, de Cristo Jesus. Então isso é glorioso, isso é muito tremendo, quando nós começamos a compreender essas verdades, de que Jesus, ele veio, estava tudo planejado. Desde o primeiro vídeo que gravamos aqui, a gente sempre deixou muito claro que houve todo um propósito de Deus, que houve todo um decreto soberano de Deus da cidade de Belém, o dia, o momento na história em que esse grande advento iria acontecer, em que Jesus Cristo, ele desceria, seria gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e ela seria então a escolhida como José da linhagem de Davi, cumprindo então a profecia bíblica de que o Messias, de que o Salvador viria da descendência de Davi, trazendo então a fidelidade das Escrituras, trazendo então o caráter fidedigno do nosso Deus, de que quando ele fala, ele cumpre, e isso é glorioso. Então ele veio, isso é real, ele veio na história, não é uma narração mitológica, ele não foi um homem perfeito, simplesmente como uma história que é contada, fantasiada, ou uma ilusão. Não, ele é Deus, ele foi Deus, ele é e sempre será Deus, e ele se tornou homem, se encarnou para cumprir esse plano de redenção. E a Bíblia, e o tempo todo a Bíblia está apontando para Cristo, para a vida dele, para o nascimento dele, para a morte dele, para a ressurreição dele, para a ascensão dele, e em breve para a sua vinda gloriosa, para a sua segunda vinda gloriosa. Então, em vez de inserir a história do Natal no início da sua explicação, João tece a história do Natal e o seu propósito através do Evangelho. Por exemplo, após dizer que o verbo era Deus, João diz, e o verbo se fez carne, se humanizou, se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Graça, esse favor imerecido que nós não merecíamos, porque estávamos alienados, estávamos totalmente destituídos da graça, da comunhão com o Criador, por conta do pecado. O pecado que é uma afronta diretamente a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus soberano. Então a sentença era a condenação eterna, e se Deus assim o fizesse, ele continuaria justo, porque ele é santo, e então ele está exercendo a sua santidade, a sua justiça, a sua ira sobre pecadores, sobre a criatura que transgrediu a lei de Deus, que lá no jardim, mesmo desfrutando de todas aquelas maravilhas, preferiu desobedecer a Deus.
Enquanto que o segundo Adão, que foi Jesus, venceu o diabo no deserto, mesmo passando 40 dias e 40 noites com fome e sede, mas ele vence Satanás ali no deserto, no poder da palavra, e toda a sua vida ele foi um homem perfeito, sem pecado, não se achou-se engano na boca dele, não se achou-se pecado na conduta, no caráter de Cristo Jesus. E isso é muito tremendo. Então o Evangelho de João apresenta esse lado divino, glorioso, majestoso do Filho de Deus. Portanto, ele é um Evangelho que deve ser lido, deve ser estudado, porque ali tem grandes verdades que nos aponta para um Deus santo, para um Deus divino, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então isso é glorioso. Então quando diz que ele se apresentou, ele se revelou com graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então no Antigo Testamento a gente vê alguns vislumbres da glória de Deus. Moisés, na coluna de fogo, na nuvem que descia sobre o deserto, sobre o tabernáculo, e o povo ficava impressionado com a majestade de Deus, com a glória dele. Ali trovões, relâmpagos, o monte pegando fogo, ali era um vislumbre da glória de Deus. Mas Cristo veio trazendo exatamente nele, na imagem dele, na vida dele, nas obras dele, a glória de Deus. Ele era a semelhança exata do ser de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus vai falar. Isso nos prova então que Jesus estava com o Pai antes de todas as coisas, e que ele é exatamente o Filho de Deus, porque ele nos revela o Pai. Ele nunca fez nada independente do Pai, trazendo então essa ideia de trindade, de harmonia, de união do Deus trino e glorioso. Então todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, como diz lá em João 1, 14 ao 16. Assim o Verbo eterno de Deus tornou-se carne humana, e dessa maneira o divino Filho de Deus, que nunca teve origem e que nunca veio a existir, e era Deus, mas também estava com Deus, se tornou homem. Ao fazer isso, ele tornou a glória de Deus visível de uma maneira completamente nova. Essa glória divina, manifestada de maneira singular no Filho de Deus, era cheia de graça e verdade. E dessa plenitude recebemos graça sobre graça. Então, tudo é por Ele e é para Ele. Em Cristo há salvação, em Cristo há verdade, em Cristo há libertação do pecado, em Cristo há uma nova natureza, em Cristo só Ele tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é a essência, a verdadeira essência da graça e da verdade. Ele é a verdade. A verdade não é uma utopia, a verdade não é um conceito filosófico, não é um conceito científico. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Ele diz: eu sou a verdade, porque quando o homem conhece a Cristo, ele tem o conhecimento da sua existência e do porquê, dos propósitos pela qual o homem veio a existir. Quando o homem conhece a Cristo, ele compreende a sua existência, ele compreende a criação de todas as coisas, ele compreende o início, o meio e o fim dessa era, e isso é muito profundo, muito maravilhoso. Então ele sempre foi e estava com Deus, e ele não foi criado por Deus, ele já existia antes de todas as coisas. Esse é o significado então do Natal no Evangelho de João. O Deus Filho, que é Deus e que está com Deus, veio para revelar Deus de uma maneira que nunca havia sido revelada. Nessa revelação, a nota dominante tocada é a graça. Da plenitude dessa revelação da glória divina, recebemos graça sobre graça. Então entenda isso. No Antigo Testamento, a revelação, ela deu-se início ali em Gênesis 3,15, mas essa revelação, ela foi progressiva, e Deus falou de várias maneiras no Antigo Testamento. Deus falou através dos profetas, Deus falou através de sonhos, de visões, mas o escritor aos Hebreus diz que nesses últimos dias Deus nos revelou, Deus falou conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo, de maneira que não há nenhuma outra revelação, de maneira que não há uma nova revelação. Não, a revelação é Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da palavra, Ele é o cumprimento de toda a Escritura, e Ele é superior, Ele é a revelação final de Deus aos homens.
Então tudo o que eu preciso entender, tudo o que eu preciso alcançar é estar em Cristo Jesus. E onde eu conheço Cristo, onde eu posso me aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus, através das Escrituras, que é a carta magna de Deus, que nos traz então a pessoa divina de Cristo, sua vida, sua obra. E nós precisamos crer então na inerrância das Escrituras, estudá-la, devemos ler e meditar sobre essas verdades. E essa graça, então, ela é revelada desde o Antigo Testamento, quando Deus resolve dar uma oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados, ainda que através de sacrifícios, de rituais, mas tudo isso apontava para um sacrifício maior na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ou como diz João 3, 16, 17, que é um texto bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Natal. Aqui a gente já vê aqui o Natal e a sexta-feira que antecedia a crucificação de Cristo, tudo revelado, chamada Sexta-feira Santa, né? De uma só vez. Mas para essa compreensão para que todo aquele que nele crê, esse é o propósito então do nascimento de Deus ter enviado Jesus para vir à Terra. Primeiro porque havia um plano de salvação, e esse plano seria consumado nos últimos dias da vida de Cristo, pela sua morte, pelo aquele tipo de morte que ele então levaria sobre si os nossos pecados. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, condenasse o mundo. O Natal então não é para condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Natal é para a salvação. Cristo trouxe salvação, e essa graça ela é estendida a todos, mas essa salvação ela só tem efeito nos eleitos, naqueles a qual Deus predestinou para alcançar essa salvação. Então, alguns, infelizmente, rejeitam a graça, a única oportunidade de salvação, e serão lançados no sofrimento eterno, no inferno, porque, como disse Jonathan Edwards, cada ímpio, cada incrédulo, os seus corações é um trono de Satanás. Então, nós não podemos pensar em apenas um Deus de amor, mas um Deus justo, que dá oportunidade para que o homem seja salvo. Mas quando o homem rejeita gratuitamente esta graça, Deus o entrega à condenação. Mas sobre os eleitos haverá salvação, haverá libertação. Agora, como eu sei que alguém é eleito, é quando eu prego o Evangelho, e esse Evangelho ele faz esse efeito transformador de regeneração na vida de quem a ouve. Então o eleito, mesmo se ele estiver perdido, mas ele vai voltar, mas uma vez voltando, uma vez se reconciliando com Deus, ele não mais terá desejo de voltar para a lama do pecado, ele não mais terá desejo em praticar as obras das trevas, mas ele vai andar na luz, em obediência, em adoração à palavra de Deus. Isso é muito profundo e maravilhoso. Ao fim de sua vida, então, Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse a ele: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Ele dizendo, esse é o propósito do Natal, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então todo aquele que compreende essas coisas não se engana com o falso profeta, com o falso evangelho que há no mundo de hoje. Porque as ovelhas de Cristo, elas entendem, elas compreendem a voz do pastor e seguem ao pastor. Ele não escuta o estranho, não escuta o falso profeta, a distorção do verdadeiro evangelho. Portanto, a ovelha do Senhor Jesus dá ouvido à voz do pastor. E como é que nós conhecemos a voz do nosso pastor Jesus? Através das Escrituras, não é através de uma nova revelação ou de profecias da própria mente humana, de pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus. Mas entenda isso, precisamos ter discernimento sobre essas coisas. A Bíblia ela é a revelação de Deus, é a voz de Deus para nós. Como nós conhecemos a voz do nosso pastor Jesus? Como conhecer a verdade de Deus? Como conhecer essa verdade que liberta? Através das Escrituras Sagradas. Quando nós estudamos ela, quando nós praticamos ela, essa verdade de Deus, ela clareia, ela traz uma iluminação para o nosso coração e começa a nos ensinar e dar discernimento qual o caminho que nós devemos andar, quais atitudes que nós devemos tomar e de que forma nós devemos viver junto com a nossa família. Então, é dessa forma. Então, a verdade, ela só é recebida, Jesus, ele só é aceito por aqueles
que recebem a graça de conhecê-lo, em que a incredulidade, a venda dos seus olhos são abertas, e aí você começa a compreender quem é Cristo e a sua vontade revelada nas Escrituras. Mas enquanto o Espírito Santo não abre esses olhos espirituais, os homens andam errantes e cegos nos seus delitos e pecados. Então, qual foi o efeito da verdade da qual Jesus testemunhou com as suas palavras e com toda a sua pessoa? Ele nos disse em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Assim, o significado do Natal é este: o Filho de Deus veio ao mundo para testemunhar da verdade de uma maneira que nunca havia sido testemunhada. Preste atenção, Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14,6. E o objetivo de entregar a si mesmo como a verdade ao mundo é liberdade. Você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Libertará da culpa e do poder do pecado. Libertará da morte, da cegueira e do juízo. Olha, quando nós conhecemos a verdade, todas as cadeias do engano, da ilusão, das tradições humanas, das filosofias humanas, da ciência ateísta, incrédula, é quebrada. Os nossos olhos se abrem e a gente passa então a viver livres, não com aquele livre-arbítrio que essa doutrina diz que o homem decide, que o homem tem o poder de escolher. Não é esse livre-arbítrio, mas a liberdade que Cristo, que Paulo apresenta, é a liberdade condicionada em obediência a Cristo, a sua palavra. Então, quando nós somos livres, nós não somos livres para decidir pecar, nós não somos livres para decidir desobedecer a Deus, nós somos livres para obedecer a Cristo, para viver a sua verdade, para viver a sua vontade. Então isso é glorioso. Essa é a verdadeira liberdade que nós alcançamos através da verdade, que é Cristo Jesus, e não da mentira que procede do diabo. E o Espírito que opera nesse mundo, em todos os setores da política, da religião, da sociedade, é o espírito do engano, da mentira. O próprio anticristo, ele vai receber o espírito da mentira, do engano, para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Até alguns eleitos, se não tiverem cuidado, podem até ser enganados. Essa é a preocupação. Portanto, precisamos estar atentos a tudo que acontece, examinando as Escrituras e olhando para Cristo, conhecendo a Cristo, a sua vida, a sua humanidade, a doutrina que nos apresenta Cristo Jesus, revelado nas Escrituras. Portanto, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Ele é a verdade que nos liberta. Glória a Deus por isso. Então, Ele é o caminho. O que acontece com essa liberdade, então? Lembre-se de João 6, que ao descer do céu, Jesus planejava morrer. Ele veio para morrer, ele veio para viver uma vida perfeita e sem pecado, e depois morrer no lugar de pecadores. Em João 6,51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus sempre, quando Jesus então veio, ele já tinha consciência da sua missão. Portanto, ele se submete voluntariamente à vontade do Pai, e então ele cumpre toda essa missão para resgate de muitos, para perdão de pecados, para restauração de muitas vidas. Então o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, a fim de entregar a sua carne pela vida do mundo. Nós, pecadores, podemos receber graça sobre graça de sua plenitude, porque ele veio para morrer por nós. O Natal, desde o início, foi uma preparação para a Sexta-feira Santa. Portanto, eu concluo esses momentos devocionais aqui sobre o Natal, apontando para você verdades sublimes e maravilhosas da pessoa de Cristo e da sua palavra, dizendo assim: ao longo do Evangelho de João, então, o significado do Natal se torna claro. O Verbo se tornou carne, ele revelou a glória de Deus como nunca antes, ele morreu de acordo com o seu próprio plano, por causa da sua morte em nosso lugar. Ele é o pão para nós, ele é a fonte do perdão, da justiça e da vida. Esse é o grande significado do Natal no Evangelho de João e no mundo hoje. Então, essas verdades que nos apontam para Cristo, que nos apontam para o Deus que se encarnou, que trouxe salvação, que trouxe libertação, essas são as verdades que eu compartilhei com você durante esses 25 dias que nós gravamos aqui esses vídeos. Então nós encerramos aqui esse momento maravilhoso, que essas verdades estejam gravadas no seu coração e que a cada dia você possa viver intensamente a nova vida que você tem em Cristo Jesus.
adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Então, Feliz Natal para você e para sua família. Cristo Jesus se encarnou, Cristo Jesus veio, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele vive, Ele venceu a morte. E essa é a mensagem que nós precisamos pregar. E a maior esperança é a sua gloriosa vinda. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Muito obrigado por esses dias que você esteve aqui. Compartilhe esse vídeo e outros vídeos, outros conteúdos virão. Mas nessa tarde nós encerramos então essas reflexões de Natal e eu indico para você o livro de John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, que foi o livro pela qual nós usamos como base. Claro, a Bíblia também, mas nós estamos lendo esse conteúdo que é extraído da Santa Escritura, para você, para a tua casa. Que Deus fortaleça a tua fé e que outros momentos, outros anos possam vir, se evidentemente o nosso amado Jesus não voltar, porque essa é a esperança da igreja, né? É subir com Cristo e desfrutar plenamente do nosso Natal, que é o Verbo que se encarnou. Um grande abraço, fiquem com Deus e Feliz Natal.